O áudio está certo, ali também. Beleza, vamos começar. A projeção está certa, está todo mundo vendo tranquilo, né? Show. Então, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem aí. Meu nome é Bruno, eu sou acadêmico de medicina, estou no 9º período atualmente. E aqui em Juiz de Fora, tanto eu quanto o Gustavo, a gente faz medicina aqui. E hoje eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre o que tanto eu quanto o Gustavo aprendemos de 2016 para cá, sobre empreendedorismo, sobre inovação em saúde e gestão. Então, inicialmente eu gostaria de me apresentar para vocês, falar um pouco quem sou eu e com que experiência eu posso estar aqui falando para vocês sobre empreendedorismo, inovação e gestão. E estar contribuindo aí para a jornada de cada um de vocês, já desde a graduação, né? Foi assim que a gente começou e é assim que a gente quer contribuir. Nesse projeto a gente também conta com o apoio do Thales, do Dr. André Weinstein, obrigado aos dois, que compartilharam com a gente o desejo de trazer esse conteúdo para estudantes de medicina, por acreditarem na importância de se ter contato com a gestão desde a graduação. Depois, posteriormente, vocês vão ter contato com eles, tanto com o André quanto com o Thales, seja aqui nas aulas, seja através do nosso podcast, que a gente está estruturando ele, mas só para poder adiantar um pouco como que a gente vai trabalhar, né? Vocês puderam ver lá o nosso perfil, o André, atualmente ele é gestor do Albert Einstein, já tem mais de 10 anos. Eu tive o prazer de conhecer o André ano passado, atualmente tenho um prazer enorme em tê-lo como mentor, aprendo muito com ele. Todas as aulas que a gente passa aqui para vocês, a gente sempre discute com ele, a gente discute com o Thales e tenta trazer trazer o melhor conteúdo para poder contribuir ao máximo para vocês. E de verdade, eu realmente espero que vocês gostem de tudo que vai ser dito aqui. O nosso papel aqui dentro do projeto é compartilhar o que a gente aprendeu nesses anos de empresa júnior, de 2016 para cá, idas a congressos, contatos que a gente fez com orientadores ao longo desse período, de forma a mostrar para vocês que mesmo não tendo esse conteúdo durante a faculdade, ao longo da graduação, é sim possível nos prepararmos para um mercado que ainda durante a graduação a gente possa ter uma visão do que nos cerca, do que nos aguarda. Muitas vezes a faculdade coloca a gente em 4 muros e nos fecha para isso. Então, falando rapidamente para vocês sobre como que essa história começou, né? O começo de tudo. A gente, quando a gente entrou na faculdade, em agosto de 2016, tanto eu quanto o Gustavo, a gente estava ali no comecinho, conhecendo um pouco da faculdade, e a gente já ouvia os professores falando do mercado da medicina, estava saturando, que a gente enfrentaria ali uma época totalmente diferente daquela que os nossos pais, daquela que os nossos tios pegaram. Enfim, toda essa história que, se você está aqui dentro de um projeto que fala sobre empreendedorismo e inovação na medicina, em gestão, provavelmente você já cansou de escutar essa história. Isso incomodava a gente. E por quê? Porque a faculdade, em momento algum, ela falava sobre esse assunto. Ela apontava o defeito, mas não dava solução. Não falava sobre como era o mercado de trabalho, o que a gente tinha que fazer para enfrentar essas mudanças que estavam acontecendo e que vem se acentuando. Enfim, ela não colocava discussão, não trazia discussão à tona, e esses e outros temas que, de alguma forma, poderia ajudar a gente a entender melhor o problema e, lógico, né, e traçar uma solução para isso. Então a gente resolveu abrir uma liga acadêmica de gestão em saúde na época. Só que para isso a gente teve que submeter ao DA. E a resposta que a gente teve do diretório acadêmico na época foi que empreendedorismo e gestão eram assuntos que nada tinham a ver com a medicina e que eles não aprovariam a abertura da liga. Esse foi o posicionamento que a gente teve. Nisso a gente decidiu levar o caso até a coordenação, porque a gente não via sentido na resposta que a gente teve. A gente via o DA como uma instituição feita, um órgão representativo dos estudantes e que deveria ter o papel de lutar por iniciativas que de alguma forma beneficiariam a todos nós, a todos os estudantes na época. Mas o que estava acontecendo era o processo inverso. Inclusive esse foi o motivo pelo qual eu e o Gustavo depois também entramos para o DA, para poder mudar um pouco dessa visão.
Então, mas voltando à história, a gente era 6 estudantes, a gente queria ter um espaço ali para pensar além, para vivenciar e se preparar de alguma forma para entrar no mercado de trabalho um pouco menos perdido, digamos assim. Nesse meio tempo a gente lembrou que o diretor da faculdade, ele possui diversos empreendimentos na cidade, hospitais, clínicas de medicina hiperbárica. Ele é um cara muito querido, muito respeitado na cidade, e com isso a gente resolveu ir atrás dele. Inclusive eu agradeço a ele, o Dr. Jorge Montes, que ele teve a felicidade, para nossa felicidade, ele nos apoiou a ideia, nos parabenizou. Ele dizia que quando ele entrou no mercado, ele chegou a perder muito tempo, perder muito dinheiro, quebrando cabeça com coisas básicas relativas à gestão, só que nunca haviam sido abordadas ao longo da faculdade. Ninguém nunca parou, sentou e falou para ele sobre isso. E encurtando um pouco aqui a história, né? Encurtando bastante a história, foi assim que depois aí de um tempo bom, um processo burocrático de abertura da empresa júnior, acho que na época foram 5 meses que a gente levou, a gente não sabia nada, a gente não sabia o que era um CNPJ, absolutamente nada, do zero. A gente conseguiu aí tirar a Atrium do papel. Foi um processo nada fácil, a gente não tinha exemplo que a gente pudesse espelhar, que a gente pudesse seguir. Pelo que eu me lembro, tinha só um em São Paulo, e recentemente, né, ainda estava em processo de estruturação, também aqui em Juiz de Fora, que era a Atrium, que era a Medic Júnior. O Rafael Kenji começou o processo por lá. Nenhuma delas era federada até então. Não federada, que não possui reconhecimento dos órgãos que gerem todas essas empresas júniores a nível nacional. Então, outro fator dificultador foi que os médicos também, eles optaram, os médicos que nos orientavam, muitas vezes eles optavam, quando eles empreenderam, né, eles obtiveram destaque aos trancos e barrancos, eles com rios de dinheiro aí perdido, como eu estava falando, além da maioria das funções de gestão, né, que eles delegavam também, perderam rios de dinheiro. Então, eram outros tempos, e os erros cometidos por eles no passado, hoje seriam, digamos que, imperdoáveis no atual cenário do mercado que a gente tem. Só que no final a gente conseguiu fundar aí a primeira empresa júnior de medicina federal do país, a Atrium Júnior, está aí até hoje, e a gente teve aí uma experiência bem bacana no que diz respeito ao mercado de trabalho, a um processo de abertura de uma empresa, a burocracia de abertura de CNPJ, uma experiência de ter que desenvolver projetos para poder custear gastos com contadores, gastos com impostos, com que a gente vinha, à medida que a gente foi desenvolvendo diversas habilidades, a gente conseguiu superar isso, né? Essas habilidades, elas passam a ser exigidas de uma forma natural. A partir do momento que você abre um CNPJ, você tem contas a pagar, então você tem que desenvolver essas habilidades. Então, se eu vou vender um produto, por exemplo, eu preciso saber negociar, eu preciso saber conversar, eu preciso saber entender o que a pessoa realmente quer e se o meu serviço soluciona aquela dor e por aí vai. Depois que a gente saiu da empresa júnior, a gente continuou aí estudando sobre empreendedorismo, finanças, mercado de trabalho, e muitos alunos vinham procurar a gente para perguntar um pouco sobre o mercado, o projeto da empresa, como estava indo, como que a gente via aí o futuro da profissão, e principalmente quando a galera formava, né? Era muito comum o pessoal formar no 12º e aí, tô plantão, e aí, PJ, PF, me explica isso. E aí isso era corriqueiro, a gente dava feedbacks por WhatsApp, a gente falou, poxa, por que não levar isso, amplificar isso, né? E aí veio a pandemia, a gente ficou ali um período sem aulas, um pouco ocioso, e a gente resolveu começar esse projeto, o projeto Meu Médico Empreendedor. A gente chegou aí a gravar algumas aulas a convite de um patologista de Londrina na época, o Dr. George. Ele possui uma plataforma educacional para acadêmicos, e depois alguns devem conhecer, né? Depois a gente acabou deixando o projeto de lado quando as aulas presenciais retornaram, a gente está no internato. E essa foi a nossa história até então. Compartilhei isso com o André, como eu falei, o André hoje é meu mentor, e aí ele achou a ideia com um propósito legal, como eu falei mais cedo, né, por isso a gente resolveu retomar o projeto, só que dessa vez com o apoio de alguém que conhece a fundo todo o mercado da saúde, tanto a nível Brasil quanto a nível internacional. E como nosso objetivo principal é dividir de alguma forma o máximo de conhecimento e experiência possível com vocês, porque a gente sabe que a maioria dos alunos de medicina, por diversos motivos, não tem contato com empreendedorismo e gestão ao longo aí da graduação, e com isso acabam muitas vezes sendo privados de se destacarem no mercado, deixando de se tornar um profissional diferenciado, um profissional completo, por pura ignorância, no sentido da palavra, quando o assunto é gestão. Foi por isso que a gente resolveu então retomar o projeto, só que agora com mais gás, com mais energia e mais bagagem de quem vivencia na pele a gestão em saúde hoje no Brasil. Inclusive para exemplificar um pouco dessa ignorância, né, dos médicos nesse sentido, um caso que eu estou lembrando aqui agora,
e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu aposto que vocês conhecem algum médico assim. Eu lembro de uma vez que eu estava num evento da BTG Pactual, em que um secretário de saúde daqui de Minas, neurocirurgião, Dr. Carlos Eduardo, disse que o que ele mais conhecia era médico que ganhava 60 mil reais por mês e que de alguma forma estava endividado. E o que ele mais temia era médico endividado. Por quê? Esse cara acaba fazendo diversas besteiras ao longo da vida. Ele trabalha mais para manter um padrão de vida incoerente, ele não vê a família, ele coloca a vida dele e a do paciente em jogo e está longe, obviamente, de ser feliz de fato. Então, nosso desejo aqui é, de alguma forma, vocês possam colocar a cabeça para funcionar um pouquinho, trocar um pouco esse mindset de que médico não pode fazer negócio e começar a pensar um pouco mais no futuro de vocês e no que vocês querem para a vida de vocês, o que vocês querem entregar para os pacientes de vocês, para a família de vocês. Eu realmente, eu espero que vocês gostem dessa e das próximas aulas que a gente vai fazer daqui para frente. A gente vem desenvolvendo e espero que vocês possam se desenvolver junto com a gente como profissionais mais criativos, profissionais mais completos e que, como consequência, mais valorizados pelo mercado de trabalho, cada vez mais preza aí pelo médico diferenciado, pelo médico completo em todos os sentidos. Entenda que saber sobre gestão, pessoal, em saúde, né, vai te levar para um outro nível no que diz respeito a empregar tanto seus recursos, sua energia, seu tempo, seu dinheiro, gerir de forma ampla a sua carreira dentro da medicina. Queira você ter grandes empreendimentos ou não. Para vocês terem ideia, de acordo com o último dado do CFM, né, o penúltimo na verdade, 2018, 0,8% dos médicos se interessam por gestão. Agora eu não sei nem se mudou, saiu o novo estudo do CFM. Só que o que acontece com esse dado? Ele nos mostra que é difícil encontrar um médico que tenha domínio de suas finanças ali, do ponto de vista geral, que empregue os seus recursos com sabedoria, que saiba pensar um negócio em saúde saudável, fazer um negócio rentável. E essa é a nossa missão daqui para frente, passar esse conteúdo aí prático, né, sobre empreendedorismo, para te fornecer as ferramentas que vão te deixar mais seguros aí, quando você for abrir o próprio negócio. Se você está aqui hoje com a gente, eu quero que você se lembre que conhecimento, ele é o maior minimizador de risco que pode ter. Então, tudo que a gente compartilha com vocês hoje, nas próximas aulas, com certeza vai ser útil para você. Em algum momento da sua carreira ele vai ser útil. Eu não sei se todos vocês já viram, tem um discurso do Steve Jobs, chama Connect the Dots, que por mais que você ache que um conteúdo, um conhecimento, uma bagagem que você esteja ganhando hoje não esteja fazendo sentido no momento atual, uma hora os pontos se encaixam e tudo passa a fazer sentido. Então, a única coisa que eu te peço é que você esteja aberto a novos assuntos e que vão além de um tratado de clínica médica, vão além de uma apostila de um cursinho preparatório para residência. Se você aprender algo novo aqui, tenta colocar em prática o quanto antes. Se você está no início da faculdade, tenta abrir ou tenta participar de uma empresa júnior na sua faculdade, se é que já tem. E eu sei que muito provavelmente a sua faculdade não tem uma empresa júnior, então eu sei bem como é isso, mas procura a gente lá no Instagram, a gente vai te ajudar aí da forma que a gente conseguir, da forma que a gente puder. É uma baita experiência, é algo que você deixará de legado para a sua faculdade. A gente vê isso aqui hoje com a Atri. Quem dera na nossa época já tivesse uma empresa júnior estruturada quando a gente entrou na faculdade. Então é isso que eu tinha para falar. Bora para a nossa aula, né? Te convido a, depois da aula, agora, quando você quiser, deixar lá nos comentários do Instagram, naquela postagem que a gente fez divulgando a aula, sobre o que você achou. Pode printar a tela aí ao longo da aula, pode compartilhar com quem você quiser nos stories, enfim, isso vai nos ajudar muito. E eu peço que você fique à vontade para nos procurar por lá ou por aqui, vai ser um prazer estar te ajudando de alguma forma. Então, chega de conversa e vamos aí começar sobre o que a gente trouxe hoje. A gente vai falar sobre empreendedorismo, fazer uma introdução. Antes da gente falar sobre empreender, uma coisa que eu acho imprescindível é que a gente tenha uma consciência ali da nossa realidade, né? E por que eu falo isso? Do momento em que a gente se encontra, em que estágio da vida a gente está, qual tipo de empreendimento faz mais sentido para o momento de vida que você está. Como a maioria de vocês aí está na faculdade, a empresa júnior que eu estava falando até então, a meu ver, seja uma bela opção aí de estar começando, ou talvez começar pela internet seja uma boa. O custo para você começar hoje um negócio digital aí tende a ser muito baixo e por isso uma das principais formas que muitos vêm optando por começar. Seja vendendo qualquer coisa, tá, pessoal? Um produto, um serviço. Aqui na faculdade a gente tem vários exemplos disso. Tem gente vendendo de material de papelaria a brownie, isso é
fazendo negócio, praticando, sabendo como que conquista um cliente, como que vende, como conversa, isso é sensacional. Isso vai ajudar muito as pessoas lá na frente. Tá, ok. Mas aí você pode estar se perguntando, e quando eu formar? Qual que seria a melhor alternativa? Seria abrir uma franquia em saúde, abrir um consultório, abrir uma clínica seria a melhor opção? Só que aí já começa a entrar outras variáveis. Por exemplo, se você já tiver filho quando formar, no que isso impacta? Independente de qualquer coisa, pessoal, antes de tudo, vocês têm que ter é imprescindível que você tenha uma reserva de emergência, você tenha como se manter ao empreender. O que seria isso? Seria algo em torno de 6 a 12 meses ali do teu custo de vida. E quando a gente tem uma reserva de emergência, eu falo disso porque a gente vai conseguir se manter com aquilo enquanto a gente não estiver ganhando dinheiro no nosso empreendimento. Então você dá plantão antes de você abrir uma clínica, porque você tem que se manter até a sua clínica passar a dar lucro. Ou então, se você já tem uma reserva de emergência, ótimo. Então, uma vez aí feito esse disclaimer, né, que eu precisava fazer, vamos para a próxima parte. Começar a falar agora de fato sobre os pontos da aula de hoje, a gente abordando alguns conceitos, algumas características aqui sobre empreendedorismo. Então, o que é empreender, por que empreender, quais que são as vantagens aí de estar empreendendo em saúde, quais são as formas de se empreender em saúde, que habilidades que vão ser necessárias aí para empreender no campo da saúde, dentro da medicina. Então, o empreendedor que tem sucesso nos seus negócios, ele é considerado por alguns aí, um cara que passou por uma jornada de autoconhecimento, enfim, a gente vai entender tudo isso. Além disso, a gente vai tentar desmistificar aí alguns conceitos arraigados aí na nossa sociedade e fornecer aí algumas ferramentas necessárias para que a gente possa estar se sentindo seguro aí, estar abrindo o próprio negócio, simplesmente saber por onde começar, ou então, ao menos, a quem a gente deve buscar para poder empreender depois de formado ou até mesmo durante a graduação. Primeiro, é importante que a gente conceitue empreendedorismo, né? Então, o que é empreendedorismo? Quando a gente fala em empreender, nos vem à mente ter uma empresa, mas não é bem isso, né? Empreender, o Humberto estava falando esses dias no Instagram, até repostei o que ele falou. Empreender, você tem que ter uma ideia e com coragem, com conhecimento, a gente tira ela do papel e consegue obter resultados com ela. Sejam resultados financeiros, sociais, pessoais, talvez você queira empreender para exercer filantropia, uma ONG ou coisas do tipo. O empreendedorismo ele possui esse leque enorme, né? Eu costumo dizer que empreender é a arte de colocar ideias em ação. Só que de artístico aqui é só a imagem gourmet do conceito. Tá? Se você pretende empreender um dia com o intuito de trabalhar pouco ou ganhar muito, né? Já desiste por agora. Acho que você vai trabalhar muito pelo contrário, você vai trabalhar muito mais do que um CLT ou alguém que não opta por esse caminho. Não vai ser nada fácil, você vai ter que estar preparado para poder trabalhar, arregaçar as mangas aí de verdade, trabalhar muito, muito, como eu estava falando, até mais do que o teu colega que optou pelo caminho tradicional, só que você gera muito mais impacto do que ele, e isso a gente vai explicar o porquê. O empreendedor, eu costumo falar que ele dorme pensando em como fazer o seu negócio prosperar e em como impactar de forma positiva a sociedade, como que ele torna um negócio mais lucrativo, como que ele soluciona a dor de alguém, de uma pessoa, de um grupo de pessoas. No mundo dos negócios, o pessoal fala que tem três condições para quem deseja estar empreendendo. Eles chamam de tripé do empreendedorismo. E o que seria esse tripé? Do que ele é composto? Né? Esse tripé é constituído por conhecimento, é a nossa base, visão e coragem seriam os outros dois tópicos. E quando eu falo de conhecimento, é saber o que, saber quando, onde, como o seu empreendimento vai acontecer. O sucesso do seu negócio vai depender disso. Quando a gente não tem conhecimento sobre o ramo em que a gente está empreendendo, principalmente nos dias de hoje, né, que a tecnologia está cada vez mais acelerando e aumentando a disponibilização do conhecimento, empreender sem ter domínio do setor, sem conhecer a fundo o ramo em que você está entrando, é furada, não faz. Lembra sempre disso, tá? E, inclusive, alguém me perguntou, estava falando no Instagram sobre, na minha especialidade ou em outro, cara, não importa, mas lembre sempre, você tem que saber onde você está entrando, onde você está colocando o teu na reta, então isso é imprescindível. O segundo ponto necessário é visão. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ser capaz de visualizar uma grande ideia em funcionamento. Eu costumo dizer que você tem que ser um pouco arquiteto. Você já viu como que os arquitetos, de forma geral, eles conseguem visualizar uma construção depois de pronta, olhando para um terreno vazio.
É exatamente isso que você precisa. Você tem que ter essa habilidade, você tem que ter essa visão. Você tem que conseguir visualizar a sua ideia em ação, até porque, pessoal, se você não tem capacidade de visualizar a sua ideia em funcionamento, em execução, a sua ideia dando certo, como você pensa, como que você vai fazer com que outra pessoa acredite nisso? Como que você vai fazer se nem você acredita, né? Nem se você visualiza isso? Então, como que fica algo incoerente? Quando a gente visualiza aquilo pronto, a gente ganha atração, a atração que a gente precisa, a atração necessária para estar buscando aquilo. Então, para a gente pensar, né? Para pensar um pouquinho, as suas maiores conquistas, né? Quando você passou no vestibular, enfim, todas as suas grandes conquistas, mesmo que por um pequeno espaço de tempo, você acreditou naquilo, você visualizou aquilo, você se viu naquele lugar. Então, foi assim, igual estava falando, quando você passou no vestibular, vai ser assim na sua residência, você, assim como eu, está nessa fase aí, vai ser assim com certeza, e eu acho que é fundamental a gente fazer esse exercício de visualizar a situação e nos colocarmos ali no final, no alvo, no objetivo. Um detalhe importante que eu queria frisar com vocês, chamar a atenção aqui, quando eu conceituei empreendedorismo, eu falei que empreender é ter uma ideia e com conhecimento, e a gente conseguia tirar ela do papel e conseguir obter ali os resultados com ela. Não sei se você lembrou. O que é uma grande ideia, né? Grande ideia é algo que é uma solução escalável para um problema. Eu vou falar o que é, para um problema, para uma dor de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, de alguns pacientes, de um grupo de pacientes ou de alguns colegas de trabalho seu. Eles possuem uma dor, você tem uma proposta para melhorar aquilo. Você possui uma solução que melhora a vida de alguém de alguma forma, seja com um produto, com um serviço, que vai deixar essas pessoas mais felizes ou então mais bonitas, se você tem uma clínica de estética no futuro. Ou seja, ao empreender, ou você soluciona um problema, ou você concede prazer a alguém ou a uma parcela da população, um grupo de pessoas. Quando eu disse que uma grande ideia é uma solução escalável, eu quis dizer que essa ideia ela é reprodutível de forma repetida, em grande quantidade, com grande ganho de produtividade. E quando a gente escala uma ideia, a gente consegue gerar impacto, a gente consegue elevar a nossa capacidade de transformação e de obtenção de resultado, de sucesso, coisa que a gente não pensava antes no tete-a-tete, no individual. Então, a gente não sabe nada disso ao longo da graduação, então muitos conceitos a gente tem que ficar explicando no começo, e é aqui onde reside a mágica, na escala, é aqui onde você ganha dinheiro, é aqui onde você gera impacto, é aqui onde você gera emprego, é aqui onde você cria negócios e principalmente é aqui onde você transforma a sociedade em que você ou em que o seu negócio se insere. Ou seja, primeiro você agrega valor à vida de alguém ou de um grupo de pessoas. Depois, como consequência, a sociedade vai te retribuir. Dinheiro nunca deve ser o fim de nada. Eu costumo dizer que empreender, a gente gira uma catraca social, em que você cria emprego, você gera renda, essas pessoas compram de outras pessoas, de outros negócios, esse capital circulando na economia, você cria novos negócios que geram novos empregos, que sustentam outras famílias e aí vai. Então essa catraca, ela se retroalimenta, como um esquema de feedback positivo que a gente vê lá na fisiologia, a coisa se autoalimenta. E agora, quando você para pensar nisso, eu te faço uma pergunta, e que eu sei que é polêmica, mas que a meu ver é a mais pura verdade. Quem você acha que gera mais impacto na sociedade? Um médico que se forma, que entra para dentro de um consultório, se tranca em 4 paredes, chama um por um dos seus pacientes, ou um outro mesmo médico na mesma especialidade que resolve aí abrir uma clínica numa cidade, a cidade do interior ou não, naquela mesma especialidade, tá? Só que esse cara, ele abriu a clínica, ele vai precisar de uma secretária, com esse emprego dessa secretária, essa secretária vai poder mandar o filho dela para a escola. Isso vai alternar drasticamente o caminho que aquele garoto teria. Além da secretária, ele vai precisar de um enfermeiro, talvez. Ele precisa de um contador para essa empresa dele. Ele vai precisar realizar obras de infraestrutura. Para isso, ele vai precisar de profissionais para fazer isso. Então, o impacto disso é imensurável. É claro que o médico que não deseja abrir uma clínica,
vai impactar e muito a vida das pessoas. Eu não estou colocando isso em questão. Só que eu gosto de trazer esse exemplo somente para que vocês consigam enxergar um pouco mais a dimensão do quão longe essa catraca que eu disse é capaz de gerar um impacto ao ser tracionada, gerar um impacto na sociedade quando a gente traciona ela. Por último, não menos importante, né? Esse tripé que eu havia dito, o topo dele é primordial que a gente tenha muita coragem. Acho que empreender empreender requer doses elevadas de ação, né? O empreendedorismo ele nem sempre é fácil e com os retornos que a gente espera ali desde o princípio. Muitas vezes empreender pode ser algo arriscado, mas que existem formas de você amenizar esses riscos, né? Existe o que a gente chama de empreendedorismo, como que eu posso dizer? A gente costuma dizer, na verdade, que o que a gente chama de intraempreendedorismo e o que seria o intraempreendedorismo e por que eu estou falando de intraempreendedorismo logo na primeira aula. Intraempreendedorismo é uma oportunidade em que você, como funcionário de uma empresa, consegue levar uma ideia, propor uma ideia e essa empresa arca com os custos disso e você é remunerado conforme o resultado gerado, seja através de equity, royalties, enfim, você vai ser beneficiado caso a tua ideia tenha sucesso. Para quem está no começo da faculdade, aqui entra o motivo pelo qual estou falando de empreendedorismo logo na primeira aula. Esses dias eu fiz uma enquete no Instagram e a maioria dos nossos seguidores eles estão entre o primeiro e o terceiro ano da faculdade. E é justamente aqui que reside a grande importância que eu vejo de vocês participarem de uma empresa júnior e tentar executar o que você tem em mente ainda enquanto acadêmico, principalmente quando a gente fala da área da saúde, que diferente da engenharia, das outras áreas como um todo, que possuem aí vários sistemas de trainee, estágio, na medicina a gente não costuma ter isso, né? Quando a gente forma vão ser raríssimas essas oportunidades. Então para quem está no começo fica a dica, só fazendo uma ressalva, porque na empresa júnior todo o dinheiro que entra, ele é usado para o bem, para o desenvolvimento de quem está lá dentro, dos membros. É por isso que eu falei sobre intraempreendedorismo aqui, é por isso que eu ressaltei a importância de quem está no começo participar. Mas vamos dar sequência aqui. Para quem acha que então aí que acabou, né? Falei do tripé e acabou e por aí seria o bastante. Sinto dizer que não. O tripé ele vai representar, digamos que a nossa ponta do iceberg. Para isso a gente trouxe esse estudo da Endeavor que fala e mostra para a gente que apenas 1,5% das empresas no Brasil aí respondem por 50% da geração de trabalho no nosso país. E por quê, né? O que será que essas empresas têm de diferente das outras, né? E é esse o ponto que eu quero explorar com vocês. Se a gente olha para os grandes nomes que estão aí por trás dessas empresas, né, esses CEOs, o Instagram estava saindo, desses CEOs, é possível a gente reparar que essas pessoas, elas compartilham de características em comum. E quais são essas características? Eu ressaltei para vocês. A primeira delas, essas pessoas possuem brilho no olho, essas pessoas são visionárias. Essa é a principal e a primeira delas. Elas têm visão, elas sabem o que elas querem, como elas estão começando e para onde elas vão. Que eu estava falando na questão do arquiteto e do quão imprescindível é a gente ter essa visão de arquiteto muitas vezes. Segundo ponto, elas colocam a mão na massa, elas são líderes, elas não são chefes. E qual que é a diferença? O líder dá exemplo, o chefe dá ordem. Na residência acho que isso fica muito claro para muitos. Terceiro ponto, são pessoas éticas, tá? Quarto ponto, essas pessoas dominam assuntos que não aprenderam na faculdade. E aqui a gente está aqui hoje não é à toa. Dentro disso, eu destaco essa frase que vocês estão vendo, que quando eu vi me marcou bastante, do Abel Salazar, né? Ele diz que o médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Então tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Quinto ponto, eles utilizam a inovação como ferramenta geradora de vantagem competitiva. Então aí a gente vê muito, né? Enquanto alguns médicos reclamam da tecnologia da medicina, está chegando robótica e tal, eles estão tirando proveito disso, estão entregando a melhor medicina aos pacientes com isso. Então a gente tem a robótica, como eu disse, a gente tem impressão 3D na ortopedia, que eu gosto muito, o próprio Dr. Leandro, um abraço, Leandro. Isso tudo causa avanços, esses avanços na tecnologia, eles vêm para melhorar a vida do teu paciente. E, consequentemente, não só você médico, mas quem emprega a tecnologia, quem usa a tecnologia a favor da tua expertise, da tua área de atuação,
com certeza passa a ser bem visto, passa a ser entregar um melhor serviço e com isso, obviamente, passa a ser bem remunerado por isso, não sendo diferente na medicina. O sexto ponto que a gente destacou são pessoas corajosas, a gente falou sobre a importância da coragem ao empreender. O sétimo ponto, elas estão sempre alerta para necessidades novas do mercado. E aqui eu ressalto uma coisa. Já percebeu que sempre que muda uma lei, enriquece alguém, sempre que a gente tem algum problema muito grande, alguém ganha dinheiro com isso, essas pessoas elas estão atentas a isso, elas estão atentas ao redor delas, então isso é importante. Não fica só ali, tem uma noção do todo, do que compõe o todo, isso ajuda muito. E como médico imprescindível, acho que o paciente muitas vezes ele traz não só problemas patológicos, doenças para o consultório, mas ele traz muitas vezes queixas que demandam uma visão de mundo. E quando você empreende, quando você se abre a isso, você traz isso para a tua assistência de forma indireta e também gera um certo impacto no paciente. Oitavo ponto que a gente destacou, eles transformam adversidades em vantagens competitivas. Ok, aí você deve estar se perguntando, como que eu encontro então, Bruno, uma forma de empreender? Aqui entra um raciocínio muito interessante, porque ele consegue contemplar pontos cruciais para que a gente saiba onde realmente a gente deve colocar nossas energias, né? Existem diversos nomes que a gente dá para esse conceito, mas o que eu mais gosto, né, é de se basear num conceito japonês chamado Ikigai, de onde a gente consegue, como que a gente consegue usar isso, né, dentro do empreendedorismo. O Ikigai, ele pega 3 pontos nesse diagrama, então aí vocês têm o que o mercado precisa, tá? A sua ideia preenche esse quesito, o que o mercado precisa? Você vai e preenche, o que de fato o mercado quer de mim? Quais conhecimentos que você possui para solucionar esse problema? E a paixão, né? O que você gosta, o que te motiva, né, de fato. Por mais que isso possa parecer um pouco filosófico para alguns, é isso que vai te dar a garantia de que mesmo nos seus piores dias você vai dar conta do recado, porque isso te motiva, você vibra com isso, é o famoso descobrir o seu porquê, né? Para quem já leu o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, sabe do que eu estou falando. O objetivo aqui que a gente tem, né, que é o fundamento é que a gente se enquadre, a ideia que a gente tem é que a gente se enquadre nessa interseção, entre essas 3 coisas que eu falei. Esse é o caminho que a gente deve aí tá mirando, tá seguindo. Tem vários caminhos que vão te ajudar pessoas para agregar, atacando as duas sociedades. Pode ser que você mude de direção aí ao longo da sua jornada e não fique apenas em um negócio. E aqui, ao longo do curso, a gente tem a intenção, né, de oferecer conhecimento suficiente para que você possa usar tudo que a gente falou aqui para poder estar usando as ferramentas necessárias para desenvolver o negócio que você achar melhor para você, para a sua vida, para a sua profissão. Agora a gente tem um paradigma, né, que eu queria quebrar com vocês, que muitos de nós temos, e eu já tive isso também. Eu já acreditei muito e também acho que vocês também, como eu estava falando, que é o seguinte, pessoal, não é necessário ter uma ideia inovadora, uma ideia revolucionária, totalmente excepcional, brilhante quando a gente fala em empreender. Não é por isso que você vai quebrar ou ser mal sucedido ao empreender. O que as pessoas costumam esquecer é que tem um gap, tem uma janela ali entre empresas enormes e empresas boas. Esse gap ele é gigantesco, o mercado ele é enorme e as dores são diversas. E te garanto isso, que as probabilidades que você tem de se sobressair através desse gap, atuando nesse gap, é muito maior do que se você seguir o caminho que o seu colega, que o seu tio, que o seu vizinho médico seguiu. Aquele caminho que a gente sabe, né? Uma formação convencional, cursinho para residência, faz a residência, plantão, consultório. Esse é o caminho que todos fazem. Como consequência, adivinha qual vai ser o resultado que eles vão ter? Exatamente o mesmo resultado. Aliás, pior, no atual cenário, tirando as exceções que possuem aí pais médicos, enfim, tirando esses casos, você vai ter um resultado muito abaixo do que os conhecidos seus aí mais velhos tiveram. Uma variação aqui e ali, mas foge à regra, não é o padrão, não é o que a gente vê acontecer todo ano na nova geração de médicos que está indo para o mercado. É uma formação, é uma questão de mercado, pessoal, acho que isso tem que ficar um pouco claro. É natural esse processo, isso aconteceu no direito, isso aconteceu no odonto, enfim, é natural acontecer com a medicina, chegou o momento. E se você quer fazer diferente, você precisa ser e agir de forma diferente da manada, você tem que sair um pouco da curva.
Tá, Bruno, eu entendi então aí o que você quis dizer, mas eu sou muito estudioso, eu me destaco e aí eu vou ser um puta médico. Beleza, cara, você vai ter o seu lugar no mercado. Concordo contigo, tá formando muita gente ruim, eu concordo. Só que a questão que eu quero destacar aqui é que se você é bom no que você faz e você encontra uma forma de empreender naquilo, você vai escalar o seu serviço, você exponencializa o seu braço de ação, de entrega de valor à sociedade, de entrega de resultado. Caso contrário, você não só vai estar deixando dinheiro na mesa, digamos assim, mas pior, você vai estar deixando de impactar mais pessoas com aquilo em que você é bom, naquilo em que você faz de melhor. Acho que se você fez medicina, é porque você deseja impactar outras pessoas, gerar impacto de forma positiva na vida dessas pessoas. Eu acredito que esse seja a sua ideia, essa é a minha ideia, acho que essa é a ideia de muitos. O empreendedorismo ele nos permite isso, ele nos permite, através da inovação, melhorar aí, através da melhoria de soluções, não só da inovação, melhorar os processos em saúde e diferenciar o nosso serviço, ganhar escala. Eu citei lá no começo, né, a questão do George, o patologista de Londrina. Eu vou ilustrar tudo isso que eu falei com um exemplo que ele me contou. Ele fala dentro do curso dele, inclusive, também essa história. O sogro dele, também, o que aconteceu? O sogro era médico, ele foi trabalhar em uma cidade que havia piloto de avião, tá? Temporariamente, esses profissionais eles precisavam ali estar realizando uma série de exames para estar validando a carteira de aviação, e para isso eles tinham que se deslocar para o consultório, vai de especialista em especialista, e aí perdiam tempo nesse trâmite todo, nesse processo de emissão, de renovação de carteira que o processo burocrático exigia, e o piloto gastava ali deslocamento entre os profissionais, né? E aqui eu queria a atenção, né, de vocês, porque é onde entra o conceito que a gente falou mais cedo. O sogro dele executou justamente o que a gente falou do tripé. O porquê, né? Então, por que ele fez isso? Ele já trabalhava no meio, ele tinha conhecimento, ele prestava o serviço como um especialista requisitado para habilitação, para renovação da habilitação. Então, ele possuiu o conhecimento, o know-how, ele sabia onde ele estava pisando, ele já estava no meio, ele já realizava exames de algum desses pilotos. Ele teve o conhecimento. Depois disso, depois que ele já estava no meio, que tinha know-how, o que mais que ele teve? Visão, a gente falou, porque ele conseguiu enxergar que ao unir esses profissionais requisitados por esses pilotos em um só local, teria potencial de dar certo, pois os pilotos ali ganhariam tempo. Olha o valor que você entrega para uma parcela da população nesse caso. Eu falei, ou você entrega valor para alguém, para uma parcela da sociedade, ou para os seus colegas, enfim. Olha o valor que você agrega para essa pessoa. Ele ganha comodidade, ele ganha tempo, ele ganha conforto, no caso dos pilotos. Eles teriam tudo isso que precisavam em um único lugar. Num só lugar ele resolvia o dia dele ali, a dor que ele tinha que resolver. Que no caso era passar ali pela essa bateria de exames que era necessárias para estar renovando a habilitação de uma forma menos trabalhosa. Então isso tem valor de mercado. Tudo isso num único dia, como eu falei, sem perder tempo. E por fim, a outra parte do tripé, coragem. Por que ele teve coragem? Por que ele teve coragem? O cara era médico. Cara, ele teve que arriscar o tempo dele, ele teve que arriscar o capital dele, ele teve que deixar de ganhar o garantido, o estável, se é que estabilidade existe, para poder estar resolvendo as pendências necessárias para rodar o serviço, né? Então, ele assumiu o risco, ele teve coragem necessária para validar essa ideia, para colocar a ideia em execução. Ele pegou uma demanda da sociedade, diagnosticou qual o serviço que não estava sendo entregue, a dor que não estava sendo solucionada, ou o que estava sendo parcialmente, e aperfeiçoou. Ele entregou para a sociedade algo novo, algo diferente, algo que agregava, né, valor à vida de alguém ali, ou daquela parcela da sociedade. Isso o mercado reconhece, e reconhecimento na língua do mercado muitas vezes acaba revertendo em admiração, muitas vezes na maioria, admiração, prestígio social, consequentemente, mais uma vez, dinheiro. Essa ideia é que você tem que começar a se educar, se treinar, se educar para conseguir enxergar, para conseguir visualizar a oportunidade onde para muitos são apenas dificuldades do dia a dia, que sempre foram assim, que vão continuar sendo assim,
Só que a partir de hoje você vai começar a ser um resolvedor de problema e não mais um reclamão. Essa é a ideia. Esse é o ponto de partida que a gente queria chegar aqui. Para terminar essa nossa primeira aula, nossa introdução ao empreendedorismo em saúde que eu queria falar com vocês, um ponto que eu gostaria de trazer aqui é sobre a não necessidade de ter que errar para aprender uma coisa. Por que eu digo isso? Você tem o erro burro e o erro necessário. O erro necessário é quando você está atuando onde o erro burro, desculpa, é quando você está atuando onde ninguém nunca atuou, né? Se alguém nunca atuou naquele lugar, ninguém sabe te falar o que fazer, o que não fazer. Você está criando algo novo. Quando a gente falou da empresa Júnior, né, que a gente não tinha muita referência, era um pouco disso. Não havia referência, não havia gigantes, digamos assim, para que a gente pudesse nos apoiar sobre os ombros. Então, na época, a ajuda que a gente tinha foi de empresa júnior de outro curso. Fui parar na engenharia, enfim. Só que na medicina não tinha, a gente estava começando a jornada ali, a Medic também, para a gente estar conseguindo o que a gente queria. Para tornar esse conceito mais claro, né, eu acho que todos aqui já ouviram falar do Elon Musk, né? Acho que todo mundo. O criador da Tesla, o cara que mandou pessoa para Marte, enfim. Ele é um exemplo disso. Quem antes tinha lançado pessoa para Marte? Ninguém. Tá? Ele teve que errar, ele teve prejuízo, óbvio que ele teve prejuízo, assumiu inúmeros riscos para poder colocar ali em prática o que ele queria. Agora, uma situação diferente disso, e que é o que mais acontece, e presta atenção nisso, quando a gente erra o erro, você bem errado para você pegar, quando você erra o erro que alguém já errou antes, você está dando bobeira, você está cometendo um erro burro. Você poderia ter buscado esse conhecimento através de alguém que já errou ao tentar chegar onde você quer chegar. São esses os gigantes aos quais você deveria estar se apoiando sobre seus ombros. Mentores fazem esse papel com seus mentorados. Livros desempenham o mesmo papel com os leitores. E eu queria que vocês se atentassem a isso, porque é muito provável que o seu empreendimento ele vai estar aí, no erro burro, porque o erro que você pode e o erro que você deve evitar. Então, se você deseja abrir uma clínica um dia, uma clínica de radiologia na sua cidade Y, X, A, B, C, que alguém ali teve um baita sucesso ao realizar essa mesma coisa, abrir essa mesma clínica, nessas mesmas configurações que você quer, um pouco diferente, cara, por que você não vai conversar com essa pessoa? Por que você não vai perguntar quais foram os erros e os acertos dessa pessoa? A gente tenta fazer isso a gente vai tentar fazer isso aqui, né, dentro do nosso podcast, ao trazer médicos e médicas que empreenderam nas mais diversas especialidades médicas. A gente vai tentar contemplar o maior número de especialidades possíveis, para poder contar para vocês o que foi que eles fizeram, onde foi que eles erraram, onde foi que eles acertaram e quais são os conselhos que eles têm a dar para vocês, principalmente para você que está na graduação. E se você aí já formou, tem tempo, se você não formou, você ainda tem tempo de estar buscando, e se você já formou também e ainda tem tempo de estar buscando o conhecimento necessário para não cometer esses erros burros. Essa é a ideia do podcast que a gente está em estruturação. Esse foi o recado inicial que eu tinha para essa nossa primeira aula. Eu espero que essa nossa aula introdutória aí sobre melhorias de saúde tenha satisfeito aí as expectativas de vocês, que vocês tenham se familiarizado com esse terreno e que a gente tenha quebrado alguns paradigmas. E mais uma vez eu te convido aí a deixar nos comentários a nossa foto de divulgação ou onde você quiser o que você achou. O feedback para a gente é importante, qual o ensinamento que você tirou dessa aula, se você se identificou aqui com uma das características aí dos caras que mantêm o país praticamente, digamos assim. E claro, se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, por favor, envie o seu feedback. E mais uma vez foi um prazer estar com vocês nessa aula. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Lá a gente vai tentar abordar o que de fato é uma empresa, como que ela funciona, quais são os cargos aí que tem dentro de uma empresa, seja uma clínica, um hospital ou um outro empreendimento que você venha a ter. O projeto, como eu disse, ele faz parte desse grupo de aulas, o nosso podcast em que a gente traz quem empreendeu em medicina nas mais diversas especialidades para te falar o que eles acertaram, onde foi que eles erraram. E tanto o André, Thales, estamos unidos aí para tentar entregar o melhor. Tá bom, pessoal? Um abraço.